Cara, mas como começa essa paixão, se assim eu posso chamar, por história da igreja, esse desejo por ensinar, por conhecer primeiro e depois ensinar a história da igreja? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim, sempre gostei. E até acho que até minha formação, né? Eu formei em jornalismo, o jornalista é meio que um historiador do presente ali, né? Eu sempre gostei muito, eu sempre fiquei assim na dúvida, fazer jornalismo ou vou fazer história? Acabei fazendo jornalismo, gostei, gosto muito. Acho que no final das contas Deus uniu as duas coisas, né? Foi muito útil, mas eu sempre fui curiosa. Então assim, eu lembro de parar e perguntar, por que naquela igreja toca bateria e naquela não pode? Por quê? Aí você vai pra história, né? O primeiro livro que eu li de história da igreja, eu apaixonei. Contava a história da Rua Azusa e as Assembleias de Deus, aquilo ali. Eu falei, meu Deus, eu quero saber tudo agora. Então, acho que é curiosidade, né? O Ângelo, ele é mais apaixonado por história dos avamentos, a questão da Ah, presença e tudo. Eu era curiosidade. De onde surgiu isso? Por quê? Por quê? Por quê? Aí fui indo e me apaixonei. Então, foram anos aí estudando, me dedicando. Depois fiz o mestrado. E aí segui. Carol, e quando a gente olha para a história da igreja, porque hoje é algo que a gente fala-se pouco na igreja. Então você não ouve sobre É. história da igreja, você não ouve isso num culto, é mais difícil, isso não é difundido dentro das igrejas. Por que você considera isso hoje tão importante para a igreja? Que tem uma frase que você diz: quem sabe o que Deus fez na história, sabe o que Ele é capaz de fazer hoje. Então, Isso. como a gente entender melhor isso? O Martin Lloyd Jones, ele fala que depois da Bíblia, o livro mais importante para continuar sendo lido é a História da Igreja, que é o que Deus continuou fazendo com o seu povo, né? Então, até para nós brasileiros, como você estava falando, a gente tem essa síndrome de vira-lata, a gente não tem identidade histórica. O Justo Gonzalez, né, ele tem um livro, no prefácio dele de História da Igreja, ele fala: História da Igreja é uma autobiografia, é a minha história, né? De onde que eu vim? Ah, quem pregou para mim? Foi o pastor tal. Mas quem pregou para o pastor tal? Que pregou para fulano? Quem foram os primeiros missionários da minha denominação que vieram para o Brasil? É a minha história. Então, a gente não conhece a história da igreja, a gente não conhece a nossa história como corpo de Cristo. Então, isso tem muito a ver com a nossa identidade e como você falou, como você citou aí, né? Tem muito a ver da gente conhecer o que Deus continuou fazendo. Eu leio a história do C.S. Lewis. Nossa, um cara em Oxford, ateu, converteu. Isso me dá a esperança de que Deus pode fazer Sim, de sim. novo. Eu leio sobre um avivamento na universidade. A minha universidade é um caos, né? Enfim, eu posso orar e crer, isso aumenta a minha fé. Estudar a história da igreja aumenta a minha fé, aumenta meu conhecimento teológico também, né? Os concílios, como as doutrinas foram formadas e tudo mais. Então, é essencial para o cristão conhecer sua própria história. Isso edifica a fé, aumenta a minha expectativa devocional, né? Do que Deus pode fazer. Tem várias formas ali. E eu estava lembrando das Escola Bíblicas Dominicais, Sim, as bebês. EBDs. Algumas tinham história da igreja, né? Era uma das matérias ali, história da igreja. E isso faz falta, faz bastante falta nas igrejas, Sim. no desenvolvimento do cristão, né? Do cristão comum. Tem uma frase que você citou, que você cita também, que não conhece a história está condenado a repeti-la. Na prática, na igreja, o que nós estamos repetindo de erros lá do passado que, por não conhecer a história, estamos fazendo hoje? Ah, e heresia, né? Uma delas, heresias, as heresias clássicas sempre voltam, sempre estão voltando aí de alguma forma. A gente perde muito quando a gente não vê os erros do passado, né? Eu falo assim, quem estuda história da igreja adquire sabedoria, porque é como se fosse você conversar com pessoas mais velhas, né? Elas já morreram, mas você tem ali a história, você está conversando com elas, você vê assim, ó, isso aqui deu errado há tantos anos atrás. Ah, não, isso aqui deu certo. Olha, isso aqui. Que foi a minha experiência estudando história da igreja pela primeira vez, quando eu estudei, tentei estudar de forma panorâmica, eu percebi um negócio assim, eu percebi, nossa, apesar de cada denominação e linhas do corpo de Cristo pensarem diferentes, existe um fio dourado que passa por toda a história que permanece. Isso é o essencial da fé cristã. Isso aqui nunca mudou de Jesus até hoje. Eu ficava assim, ah, entendi. Por exemplo, né? Volta de Jesus. É antes ou depois do arrebatamento? Tá, tem essa diferença. Mas que Jesus vai voltar, todos os cristãos Concorda. concordam. Então, esse essencial, assim, eu amei ver isso na história da igreja. Isso permanece. Que coisa incrível, né? Apesar dos lugares diferentes, o mundo inteiro. Pensa a igreja no mundo inteiro. História da igreja, né? História da igreja oriental, América Latina, tudo. Então, isso me impactou. E, ao mesmo tempo, os erros. Então, você senta, você lê ali coisas que deram errado na história. E isso foi prejudicial para a igreja. Então, quem não conhece, perde isso. Então, perde sabedoria.
Eu lembro, assim, de experiências, né, viajando por aí, com o Ângelo, ministrando e tal, a gente ia em algumas igrejas, aí o pastor falava assim, não, agora a gente vai fazer isso, a novidade na igreja é isso aqui, sei lá, vou dar um exemplo. Grupos pequenos, trabalhar o que se fala no culto, no grupo pequeno, é a nova moda. Não, isso é... De 1600 já se fazia isso. O pietismo fazia isso, pegar o que foi pregado no culto, trazer para um grupo pequeno, aplicar e tal. Os puritanos faziam isso. Então, tô falando como algo positivo, Sim, né? sim. E que às vezes a gente pensa, nossa, é super novidade. Não, na história da igreja já aconteceu, deu certo, foi bom. E em outros casos, muito ruins. Mas eu diria que as heresias, eu acho que as heresias é a pior coisa, assim, e que a gente perde por não conhecer, né? Sim. E cuidar para não estar repetindo os mesmos erros do passado.